Segunda de Reis 4. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Eliseu disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados, e todos os teus vizinhos vasos vazios. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos os vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher grávida, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali se dirigia a comer o pão. E ela disse a seu marido: Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama e uma mesa, e uma cadeira e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali, e retirou-se àquele quarto, e se deitou ali. Então disse ao seu moço, Geazi: Chame esta sunamita, e chamando a ele, ela se pôs diante dele. Porque ele tinha dito: Dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo o desvelo que se há de fazer por ti. Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera ela: Eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: Que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: Ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Pelo que disse ele: Chama, e chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: A este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho, no qual tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores. E disse a seu pai: Ai, a minha cabeça, a minha cabeça. Então disse ao moço: Leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe. E esteve sobre os joelhos até o meio-dia e morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta e saiu. E chamou o seu marido e disse: Manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que corra ao homem de Deus e para que volte. E disse ele: Por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado. E ela disse: Tudo vai bem. Então albardou a jumenta e disse ao moço: Guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse a Geazi seu moço: Eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: Vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: Vou bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirar.
Disse, porém, o homem de Deus: deixa, porque a sua alma nela está triste de amargura. E o Senhor me encobriu e não me manifestou. E disse ela: pedi eu a meu Senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes? E ele disse a Geazi: cinge os teus lombos, toma o meu bordão na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes. E se alguém te saudar, não lhe respondas. E põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Geazi passou diante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não havia nele nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele e lhe trouxe aviso, dizendo: não despertou o menino. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. E subiu e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca e os seus olhos sobre os olhos dele, suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte à outra, e tornou a subir e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama essa sunamita. E chamou-a, e veio a ele, e disse ele: toma o teu filho. E veio ela e se prostrou a seus pés, e se inclinou à terra, e tomou o seu filho e saiu. A morte que havia na panela é tirada. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume, e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma barra brava, e colheu dela sua capa cheia de colocíntidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conhecia. Assim tiraram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, há morte na panela, não puderam comer. Porém ele disse: trazei, pois, farinha. E deitou-a na panela e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. E um homem veio de Baal e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada, e as espigas verdes na sua palha, e disse: dá ao povo para que coma. Porém seu servo disse: como hei de eu pôr isto diante de 100 homens? E disse ele: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comer-se-á e sobejará. Então lhes pôs diante, e comeram e deixaram sobejos, conforme a palavra do Senhor. Reis 5. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito. Porém, por ele, o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão um homem valoroso, porém leproso. Saíram as tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou.
a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou da sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 siclos de ouro, e 10.000 mudas de vestidos. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou seus vestidos e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar um homem da sua lepra. Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara os vestidos, mandou dizer ao rei: por que rasgaste teus vestidos? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo: certamente ele sairá, por-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Fafá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém ele disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, que a mão tomarei. E instou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. E disse Naamã: seja assim, contudo, dê-se a este teu servo uma carga de terras, de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando meu senhor entra na casa de Rimom, para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenho de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. E ele disse: vai em paz, e foi-se dele a uma pequena distância. Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: eis que meu senhor impediu a este Ciro, Naamã, que da tua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém vive o Senhor, que hei de correr atrás dele, e tomar dele alguma coisa. E foi Geazi em alcance de Naamã. E Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e disse-lhe: vai tudo bem? E ele disse: tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 mancebos, dos filhos dos profetas da montanha de Efraim.
Dá-lhes, pois, um talento de prata e 2 mudas de vestidos. E disse Naamã: se servindo tomar 2 talentos, estou com ele. E amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de vestidos, e pô-los sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram diante dele. E chegando ele à altura, tomou-o das suas mãos e os depositou na casa. E despediu aqueles homens e foram-se. Então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor. E disse-lhe Eliseu: de onde vem Geazi? E disse: teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Porém ele disse: porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro, encontrar-te? Era isto a ocasião para tomares prata, e para tomares vestidos, e oliviais, e vinhas, e ovelhas, e bois, e servos, e servas. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu diante dele, leproso, branco como a neve.